Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Gente, é tão bom a gente ver o agir de Deus na vida das pessoas. E o slogan da nossa igreja é restaurando famílias no sobrenatural de Deus. Então, quando eu vejo um jovem, eu vejo um adolescente, eu não vejo só um jovem, eu não vejo só um indivíduo. Eu vejo uma família podendo ser alcançada. E é assim que a gente trabalha aqui no Move, né? Quando eu olhei para o Juninho, falei, não, o Juninho tem promessas, tem palavra de Deus no seu coração, guardado no seu coração, precisa ser ativado isso. Não só na vida dele, mas na família como um todo. E eu queria tentar falar um pouquinho por uma vida inteira ou para uma vida inteira. Escolha o tema que você quiser. Eu sou meio ruim para dar tema para as coisas que eu falo, mas é de Deus, irmão, é de Deus. Eu glorifico a Deus pela vida do Clever também, que tem acreditado naquilo que a gente faz. Ele sempre senta aqui, hoje ele está sentado do lado de lá. Estou brincando, gente. Porque tem acreditado naquilo que a gente faz, naquilo que Deus propõe através das nossas vidas, como líderes de jovens, e é uma honra para mim servir nessa igreja. Eu falo que quando eu assumi o Move, uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração era de que o trabalho deveria de ter vínculo com a igreja local. O trabalho com os jovens deveria de ter vínculo com a igreja local. E se ainda a gente não fez os sonhos e os planos que borbulham no nosso coração como jovens, é porque na nossa totalidade, na nossa plenitude de serviço na igreja, nós ainda não estamos totalmente comprometidos com a igreja local, né? A gente tem tantos dons, tantos talentos, e que a gente pode manifestar ele em todas as frentes de trabalho que a igreja tem. Mas eu sou missionário. Vai fazer casa de paz, cara. Começa fazendo a visão da tua igreja local. Você vai para as nações, velho. Depois que se você tem uma promessa de ir para algum lugar fora de Campinas, do Brasil, trabalha na igreja local. Porque o que você fizer aqui na igreja local, você vai fazer aonde Deus te colocar. É nisso que eu creio, né? Eu não tenho uma visão de sair daqui, nunca tive, não, já tive. Mas Deus falou assim para mim, é aqui que você está, é aqui que você tem que ficar. Eu estou há 20 anos aqui. Esse ano eu faço 20 anos, em novembro, e eu vivi mais tempo aqui em Deus do que no mundo, graças a Deus. Por isso, gostaria de ter conhecido antes, gostaria de ter tido a oportunidade de dizer sim para Ele muito tempo antes, que o Salomão do Reggae, ele canta uma música que ele fala assim, mas muita coisa em mim já chegou, antes de você chegar, preciso me esvaziar. E eu quero falar sobre isso, porque se a gente não se esvaziar, não tem como a gente viver o novo de Deus nas nossas vidas. E eu por muito tempo resisti, sustentei coisas na minha vida que eu já deveria ter me esvaziado. E à medida em que a gente se entrega pela metade, a gente vive as coisas de Deus pela metade. Deus, Ele quer que nós nos entregamos todo o nosso ser, é no tudo. Não tem como a gente se entregar pela metade. Talvez você esteja chegando agora. É no tudo, irmão. É no tudo. Deus, quando eu olho para Gênesis, eu vejo que Deus, Ele cria todos os ambientes antes de nós vivermos. Não foi assim? Haja luz, a água, tarará, tarará, e depois o homem, e depois a mulher. Então, tudo que nós vamos viver
primeiro tem que ser gerado por Deus. Então, se você tem vivido algumas coisas pelas quais você talvez não queria estar vivendo agora, talvez não é Deus que está escrevendo a sua história, porque Deus, Ele proporciona os ambientes fantásticos, extraordinários para nós vivermos. Era assim com Adão e Eva, e foi assim, e tem sido assim até em Jesus. Jesus falou: fica aí, eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E que lugar é esse, cara? É a eternidade. Quando nós pensamos em Cristo, quando nós pensamos em Deus, a cultura que tem que permear as nossas mentes é a cultura de eternidade, de para sempre, cara. Mas a gente tem um ditado que nem tudo é para sempre, nem tudo que é bom dura para sempre. Mentira do diabo, cara. Porque em Deus tudo dura para sempre. Porque o processo que talvez você esteja vivendo é o processo da vida, não é a vontade de Deus. E às vezes a gente nos acostuma e nos acomoda falando: não, é Deus que quer que eu viva esse tempo. A gente tem sim que ter e entender as estações das nossas vidas, mas nunca aceitar. Jesus, quando ele estava dormindo no barco, que os discípulos, eles entraram no barco, Jesus foi dormir. E quando eles estavam na tempestade, passando no meio do mar, houve uma grande tempestade. E quando Jesus falou, eles acordaram Jesus falou: homens de pouca fé, de pequena fé, e disse: cessa a tempestade, acalma os ventos. E o que aconteceu? Aconteceu isso. Na natureza de Jesus, existe a natureza do Pai. E a Bíblia fala que Ele está ligado em Deus, e que Deus está ligado nele, e que nós deveríamos estar ligados em Jesus. Quando nós não conhecemos a natureza de Deus, nós nos acostumamos a viver coisas que não são para nós vivermos. Nós somos permissivos em coisas que nós devemos de se opor. Não foi Deus que colocou esse tempo ruim na minha vida. Foi Deus. Não, irmão, não foi Deus. Ele falou assim: cessa vento, cessa tempestade, e acabou. Se fosse de Deus, Jesus daria uma ordem contra o seu pai? Jesus daria, pastor, uma ordem contra o pai dele? Nunca, cara. Nunca. Então, jovens, se ligue na voz dos seus pais. Conheça a natureza dos seus pais, para você não estar dando ordem contra a natureza do teu pai, que está aqui na terra. Porque senão você vai viver pouco. E não sou eu que falo. Você vai morrer cedo, velho. Porque se você desonrar pai e mãe, os teus dias vão se encurtar. Se você honrar, a Bíblia fala que os seus dias vão ser prolongados. As gerações dos nossos pais e os pais dos nossos pais, eles sofreram com muitas guerras. Segunda Guerra Mundial, Guerras Frias, tantas outras, Revolução de 32 e por aí. E o que mais os nossos pais e os pais dos nossos pais queriam era o quê? Ter uma vida estabilizada. Não é verdade? Então, arrumava um jeitinho, já fazia uma casinha e colocava todo mundo lá dentro. Não era assim? E é assim, às vezes, até hoje na vida de alguns. Por quê? Eles queriam um bem-estar, eles queriam deixar seguros a sua... Não, e não está errado isso, né? Mas aí, com isso, eles geraram filhos. E nós, jovens, fomos gerados como uma geração do mínimo esforço. Por quê? Porque os nossos pais queriam dar a vida que eles não tiveram. Esse é o grande erro de qualquer pai. Ah, quem está falando, né?
Deve ter. Eu penso assim, eu vejo assim. Se Jesus, se Deus, na sua totalidade, quisesse dar, e sempre quer dar, e se Ele exercesse a plenitude dEle nas nossas vidas, sem o mínimo esforço nosso dedicado, para que a vontade dEle se cumprisse em nossas vidas, como é que nós seríamos? É só olhar para alguns filhos ao nosso redor. Nós vamos identificar como é que nós seríamos. Porque existem pais que facilitam demais a vida dos seus filhos e transformam uma geração do mínimo esforço. Existe sim amor e zelo, mas demais, nos poupando do processo. Do processo do quê? Do processo da vida. Porque tem muitas coisas que vão ser impostas a nós pela vida. E eu falo que a vida ela é mole. Oh, desculpe, olha lá. Falaram aí que eu ia errar os jargões. 1-0 para você. A vida, ela é dura para quem é mole. Se você aprender a ser resiliente nas suas dificuldades da vida, se reinventar nas dificuldades que a vida lhe impõe, nada para você vai ser impedimento. Ah, China, e o que tem isso a ver com o Evangelho? Tem a ver porque o Evangelho é para todo indivíduo. E se você não entende as características pelas quais você e eu nos movemos, o Evangelho não se encaixa dentro de nós. Porque, sabe por quê? Porque o Evangelho ele é metanoia, é mudança de mente. E o nosso pastor gosta muito de Romanos 12:2. E eu também, consequentemente, eu amo. E Deus tem falado nos últimos dias comigo, e meses até posso dizer, em cima desse versículo. E sabe quando tem metanoia nas nossas vidas? Sabe quando tem mudança? Porque o Evangelho é para isso. O Evangelho, o único lugar que tem o poder de transformar o indivíduo é o Evangelho, é a igreja. Por isso que eu acredito tanto na igreja. Por isso que eu acredito tanto na igreja local. Por isso que nos últimos dias Deus tem me feito amar a igreja como eu nunca amei a igreja. Acreditando sim em cada indivíduo, mas vendo, além do indivíduo, a totalidade da sua família sendo restaurada em Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo Filipenses 3:8. Quantos estão comigo aí? Estão me entendendo? Filipenses 3:8 diz assim: sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas à superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo, e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça de que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo eu consigo chegar à ressurreição dos mortos. Paulo aqui, ele está falando que tudo que ele fez, que todo o estudo, toda a sua fama, toda a sua posição como romano, como judeu, ele colocou de lado, diante da revelação de quem é Cristo,
diante da revelação de quem é Deus. E se nós não temos essa revelação, como disse aqui o Juninho, como disse a Bill, que começaram a entender quem Deus era nas suas vidas, e por isso potencializou as promessas que estavam sobre a vida deles. Se nós identificamos quem Deus é, eu falo isso direto no Move, nós identificamos quem nós somos, e à medida em que nós identificamos quem nós somos em Deus e quem Ele é em nós, nós nos transformamos na imagem e semelhança, que foi para isso que o Senhor nos gerou. Amém? Em Romanos 12:2, a palavra está dizendo que se você mudar a sua mente, que se você não mudar a sua mente, você não vai conseguir experimentar a vontade do Pai. E a gente vê muito isso na parábola do jovem rico não, do filho pródigo. Não é verdade? Principalmente no coração do filho mais velho. Não entendia quem Deus era. Não entendia qual era a natureza do pai. O pai fala para ele, mas estava tudo aqui. Sempre para você, ao seu contato, ao estralar do teu dedo, você poderia vivenciar a minha vontade. Se você pedisse, eu lhe faria como o seu desejo. E ele fala, não vou entrar na festa não, porque para mim ninguém matou. Irmão, nós devemos de entender a natureza de Deus, e não sermos permissivos com algumas coisas que vêm ao nosso coração, com as situações que a vida nos impõe. Nós não devemos porque a natureza de Deus é um Deus bom, Deus é amor, essa é a natureza de Deus. E muitas vezes a gente quer explicar as coisas ruins que acontecem, quando a gente deveria de investir o nosso tempo em fazer conhecido o amor, fazer conhecido Deus na sua natureza. Como Clever podia pedir tantas coisas, pediu sabedoria, entendimento, para que ele pudesse liberar sobre as vidas das pessoas o que Deus estava fazendo na vida dele, da vida da família dele. Olhar, para um bom tempo atrás, Daphne. Não é verdade? Quem viu a Daphne crescer aqui na igreja e ver ela com família constituída, servindo a Deus com amor, com intensidade, fazendo 3 casas de paz. Eu me emociono com isso, cara, porque alguém acreditou. Como alguém acreditou em mim? Nós devemos de acreditar nas pessoas, mesmo que o corpo delas estão falando, as suas atitudes estão dizendo, é que não, eles não querem. E se nós não mudarmos a nossa mente, nós não conseguimos experimentar a vontade do Pai. Por exemplo, não tem como, no sistema operacional, do Android, você querer baixar um aplicativo da Apple, né? Não tem como, ou vice-versa. Você vai passar raiva e não vai conseguir. Por quê? Porque a tecnologia não se comunica. Não é nem questão de espaço, é questão de não se comunicar, é questão de a nossa mente, se a nossa mente não tiver mudada pela palavra, se a gente não tiver conformado com este mundo, nós abriremos, estaremos com o mesmo sistema operacional. Se na medida em que a gente fala, não, eu não quero mudar nessa área, o sistema operacional não é o mesmo, porque o sistema operacional de Deus na vida de uma pessoa é fazer com que ela seja transformada, seja uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas foram deixadas para trás.
É assim, cara, com Deus é assim, tem que ser assim. Se não for assim, você não está servindo a Deus. Desculpa eu falar isso, e se eu estiver errado, depois o pastor Vilela me corrige. Mas se as coisas de Deus e a sua palavra não têm surtido efeito para uma vida extraordinária nele e por ele, você não tem vivido com Deus. Você tem andado talvez simpatizante de Jesus. Não, acho legal. As luzinhas, né? Hoje, inclusive, muita gente não me vê, né? Mas não é assim que Deus quer, cara. Deus quer com que nós sejamos expostos à sua palavra, à sua vontade, e que nós dissemos sim, mesmo que nos custe. E eu vou te dizer, vai custar e muito. Para que você viva a vontade de Deus, vai custar com que você entregue sua vida para Ele. E a gente não pode, de maneira nenhuma, reter aquilo que nós devemos de entregar. Porque se nós retemos aquilo que nós devemos de entregar, nós vivemos pela metade. Nós não vivemos uma vida plena, nós vivemos uma vida no meio. E ninguém quer aqui, né, mães, filhos, eu já tive meus filhos naturais, e ninguém que espera, eu não estou sendo preconceituoso, me entenda, eu só quero fazer um paralelo, ninguém aqui espera receber um filho diante de uma gestação de 9 meses, pela metade, faltando, às vezes eu entendo, acontece má formação e tem um monte de coisas aí, não é isso que eu estou falando, pessoal. Se Deus me desse um filho assim, com certeza eu o amaria e o serviria e faria o melhor para a vida dele. Deus não quer que nós sejamos pela metade com Ele também. Deus não quer que seus filhos sejam que possa haver uma má formação na nossa vida espiritual. Muitas vezes estamos assim, não temos uma conversão de natureza e estamos querendo queremos viver algo na nossa vida pela qual nós não nos entregamos para vivê-la. Vocês estão me entendendo? Eu estou sendo claro? Então dão glória a Deus aí. Aí, vamos, gente. Quer experimentar frutos do Espírito sem ter nascido do Espírito? Tem como? Não tem. Pega ele. Quer viver as promessas de Deus sem ter nascido de Deus, sem saber quem Ele é? Não tem como, cara. Só tem parte do conhecimento que era para ser pleno. Conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu só experimento a verdade que eu conheço. Não tem como eu experimentar de uma verdade que o Juninho conhece, a não ser que ele faça conhecida a mim, e eu tenho parte no conhecimento dele e aplico na minha vida. Eu só experimento a verdade que eu conheço, e se eu conheço em parte, eu só vou ser liberto em parte, certo? Se eu conheço parte da verdade, se a verdade me liberta, eu vou ser liberto em parte. Na parte que eu der, liberdade para Deus agir. Quanto tempo eu sustentei um espírito, uma parte que eu não deixava Deus agir na minha vida, na questão do meu temperamento? Quanto tempo? Nós conversávamos há um tempo atrás com o pastor sobre algumas pessoas, e eu era uma dessas pessoas, que era, como o Juninho, muito difícil de se lidar. Mas uma coisa que eu falei para ele, eu sempre fui argumentativo, sempre brigava, expunha a minha opinião a todo custo, mas à medida em que dava uma voz de comando, não
assim não pode ser. Eu recuava. Eu nunca fui um cara que batia muito de frente com as autoridades sobre a minha vida. Então, à medida que eu dou liberdade para a verdade me libertar, é a medida em que eu vou ser liberto. E como é essa liberdade parcial? Você tem prazer nos louvores, mas não tem força de dizer não ao pecado quando você está no quarto com a sua namorada, por exemplo. Hã? Não, mas já estava lá dentro, né, pastor? Você até deseja ir nos cultos, mas faz com que você desista no meio do processo do teu chamado. Você até vai na célula, mas quando está com teus amigos no boteco, não é aquele mesmo cara da célula. Você até lê a Bíblia, mas quando a tua mãe manda você arrumar a cama, você sei lá o que. Vamos parar por aqui, né? Vocês entendem? A gente gosta, mas na hora do pega, quem nós somos? Porque se nós somos libertos em parte, existe uma parte que não vai ser liberta. Deus quer que nós vivamos uma vida plena nele, uma vida inteira. Por isso que eu falei, por uma vida inteira ou para uma vida inteira. Seja do tempo que nós vamos viver ou da vida que nós vamos levar em Deus. Deus quer que nós sejamos plenos. Deus quer que nós sejamos entregues a Ele na nossa totalidade. Ah, mas eu sou tão... É desse jeito, cara. Seja sincero diante de Deus. Entregue sua vida. E eu preciso acabar a mensagem. Isso acontece quando nós deixamos Deus tocar em partes, não no todo. O problema é que a liberdade parcial, ela é uma farsa e faz com que nós morremos em uma zona de conforto. Se você deixa só Deus libertar parte da tua vida, você é farsa, cara. E esses dias eu estava meditando sobre quando a Bíblia fala entre trigo e joio, e aí o dono da terra pergunta se eles prepararam a terra antes de plantar o trigo, e aí o cara fala, não, do jeito que estava eu mandei a semente, mas eu vou lá arrancar o joio. Aí ele fala, não vai não, porque agora eles se parecem. Talvez você tenha se entregado pela metade, você até parece com um cristão que se entrega na sua totalidade. Mas sabe o que vai mostrar? Se você tem se entregado pela metade ou por inteiro? O tempo. O tempo realmente não cura as coisas, mas ele demonstra quem nós somos. E a Bíblia fala que à medida em que o trigo, ele amadurece, ele se curva e ele mostra os joios. Aí é a hora de você colher trigo e arrancar os joios. Vocês entendem que à medida em que nós vamos nos entregando e o tempo vai revelando quem nós somos de verdade em Deus? Jesus ele pregava no barco, no monte, em vários lugares, na sinagoga, porque Jesus não estava condicionado nas casas, né,
Deus tem falado comigo também muito em relação à mesa. Jesus faz inúmeras libertações e transformações que existiram, foi quando Jesus esteve diante de uma mesa. E a minha família, a gente tem acreditado tanto na mesa, a gente tem pessoas que têm, quero conversar com você, vamos lá para minha casa, né? É longe, mas vamos para lá. Quem quiser ir, minha casa está aberta, gente. Põe gasolina, enche o tanque, leva o dinheiro do pedágio. Estou brincando, é logo ali no Campo Grande. Se alguém de lá, eu estou só brincando, que eu sou de lá também, viu? Não se sinta ofendido por mim. Ele falava porque Jesus não era condicionado aonde ele estava. E também Jesus pregava, tinha hora, por parábolas. E isso deixava os discípulos meio de cara, meio intrigados, assim. Mas por que ele fala assim? Se a gente está aqui por que ele não fala as claras, né? E eu já indaguei assim, o meu pastor também, meu discipulador. Tem hora que ele solta, né? No vento. Eu falo, mas eu não preciso ouvir isso aí. Precisa sim. Sempre a gente está precisando ouvir. E se a gente está ali, é porque a gente tem que entender. E preparar, peraí, se eu não estou vivendo, eu posso viver. Então, acenda a luz e receba, irmão. Porque os discípulos estavam ali, com aquela multidão, e Jesus começava a falar em parábolas. E eles ficavam meio sem saber o que estava acontecendo. Sabe por que Jesus falava em parábolas? Porque nem todo mundo que senta para ouvir está disposto a se levantar para viver aquilo que ele ouviu. Vocês entenderam? Jesus falava em parábolas porque todo mundo que sentava para ouvir, a multidão, tanto os discípulos como a multidão, todo mundo que sentava para ouvi-lo, quando se levantava, não estava disposto para viver aquilo que ouviu. Então a parábola fazia com que as pessoas pensassem, entendessem, quisessem não só ouvir Jesus, viver daquilo que Jesus podia proporcionar, mas se entregar por aquilo que Jesus queria fazer, tanto na vida dela, como através da vida dela. Para ter uma vida plena, basta abrir espaço, basta você se entregar, sem olhar para trás. Acontece que muitas entregas que nós fazemos, nós colocamos lá na prateleira de Deus, e aí a gente dá um passo, dá outro, e aí a gente já começa a sentir falta. Eu vou ficar aqui por aqui, que se eu precisar. Não, a nossa entrega tem que ser total. Diga assim uma frase comigo: Pai, eu quero viver os teus sonhos. Eu desejo mais do que todas as coisas viver as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém? Só que para isso nós temos que dar espaço. Porque se nós nos entregamos em parte, nós vivemos a boa vontade de Deus. Não tem como você entregar parte e querer viver a agradável vontade de Deus. É um passo de cada vez, não é, Edinho? Mas tem que ser tudo. Se eu estou entregando para viver a boa vontade de Deus, que naquele tempo seja o meu tudo. Agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês entendem? São fases da nossa vida cristã. E que nós iremos viver se nós entregarmos tudo. Só viveremos uma vida plena em Deus se nós entregarmos tudo. Sabe, olhando para a vida de Ananias e Safira, eles pegaram a fila errada. É verdade. Sabe por quê? Num tempo em que se entregava na totalidade,
eles quiseram entregar parte. Ninguém pediu: Ananias, Safira, vende aí tudo, entrega tudo, vai. Não, era um tempo sim, onde as pessoas entregavam tudo por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor àquilo que Deus estava sinalizando e propondo para aquelas vidas, para a igreja daquele tempo. Só que Ananias e Safira queriam entregar metade e pegou a fila, disse que tinha que entregar tudo. Lembra que eu falei que se nós vivemos parcial, nós morremos numa zona de conforto? Não se acostume a viver pela metade com Deus. Entregue tudo, viva pela plenitude de Deus. Viva por buscar uma vida aonde nós vivamos o extraordinário de Deus. Tem coisas que nós estamos vivendo que não é da vontade de Deus, cara. Não se permita viver isso. Dê ordem, chama a existência aquilo que Deus já prometeu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Não abra mão do seu chamado. Mas não seja meia boca. Seja uma boca inteira, irmão. Entregue tudo, viva por tudo. Porque Jesus, ele não se entregou pela metade, por mim e por você. A entrega dele foi total, foi plena. E só para eu finalizar e deixar algo no coração dos jovens, nessa passagem a Bíblia fala que os jovens foram até o altar e retiraram os corpos de Ananias e Safira. E isso me fez lembrar de algo que o pastor Arnaldo falou, que os jovens eram os coveiros. Jovens, preste atenção nisso, adolescentes que estão aqui hoje. É o nosso papel, é o papel dos jovens, retirar o que está morto sobre o altar e estabelecer o novo de Deus. Amém? Nós temos esse poder, está sobre nós, Jesus nos deu. Jovens, sois fortes e já vencestes o maligno. Não viva pela metade, jovem, não viva pela metade, adolescente. Adulto, jovem, ancião, criança. Pode subir todo mundo, senão eu não paro. Nós temos, e do acampamento para cá eu tenho pensado nisso, que nós estamos num novo tempo e que nós estamos estabelecendo memoriais, coisas novas em Deus. E nós, certamente, como eu disse no discipulado do pastor Vilela, eu disse que ver algumas práticas da essência da nossa comunidade sendo restabelecidas me mostra que nós não perdemos de vista as promessas, a essência, e de que nós viveremos o novo de Deus, porque nós não abrimos mão daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que Deus quer que nós entregamos a Ele. Amém? Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!